Olá! Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui nos estúdios da OAB São Paulo uma desembargadora que tem uma história na advocacia criminal, na docência e que foi guindada pelo Quinto Constitucional, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou soltar a minha voz. Desembargadora Carla Raul Benedetti. 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 Isso. Desculpa, Imagina, eu não errei quis a ser pronúncia. indelicada, ao contrário, só quis. Parabéns, eu fiz isso porque eu sabia que você queria muito ser desembargadora. Uhum. É uma vocação que você tinha além de advogada criminal? Pois é, você sabe que a minha história tem uma peculiaridade, eu nunca pensei em ser juíza, promotor, nunca fiz concurso público, né, nunca me apresentei para ser candidata a qualquer concurso público. E uma vez eu fui convidada para participar de uma lista do TRE, aqui de São Paulo. E E acabou que eu fui bem, acabei sendo, aprovada, né, no TJ para ir para a tríplice e tal, e por óbvias razões, acabou que eu não fui nomeada, mas enfim. E aquilo começou a me despertar, né, e diante de tudo que o advogado passa, principalmente o criminalista, essa questão toda relacionada ao ser humano, a questão de levar ao tribunal os problemas da sociedade, que eu acho que o advogado faz isso, né, porque o tribunal, os juízes, nós somos inertes. Eu falo nós hoje, porque hoje eu estou na qualidade de juíza. Mas, de fato, é o advogado que leva e diante de tudo que a história como um todo, como as coisas têm acontecido, fez com que eu começasse a me interessar, para de repente passar a colaborar com a sociedade de maneira mais ampla. E acabou que esse sonho, esse desejo, se perpetuou no tempo e, graças a Deus, finalmente, o ano passado, eu acabei sendo alçada como desembargadora ao Tribunal de Justiça. Mas jamais vou me esquecer da advocacia. A advocacia eu carrego mesmo no coração e mesmo nas minhas decisões, eu sempre procuro enaltecer a advocacia, porque de fato eu acredito mesmo, eu acho que sem o advogado não se faz justiça. Eu acho que o advogado é o precursor do direito, né, é ele que leva todos os problemas. É. E a gente tem muita curiosidade de saber como é que é essa parte da recepção. Como é que foi essa transformação? Uma hora você está atrás das provas, recebendo o cliente, e depois você está lá no gabinete tendo que analisar. Como é que foi essa, embora você já tivesse essa vontade, como é que foi a recepção tua no tribunal? Existe essa coisa, no passado talvez, uma diferenciação entre desembargador que vem do quinto e o que vem de carreira? Existe algum tipo de olhares diferentes? Como é que funciona isso? Olha, eu comigo pelo menos, a experiência que eu tenho, eu fui muito acolhida pelo tribunal, até me surpreendi, porque a gente ouvia algumas Ó, histórias, sempre ouviu isso, sempre né? ouviu histórias os desembargadores que iam, né, ao tribunal, pelo quinto constitucional, principalmente da advocacia, porque nós temos o quinto Do constitucional também no Ministério Público. Ministério Público, mas principalmente da advocacia, não acabava tendo um olhar muito, Amistoso. amistoso, né, em relação aos demais. Mas eu de fato não senti isso, eu me sinto muito bem acolhida pelo tribunal, na câmara inclusive que eu faço parte, bem como no grupo de câmaras, também me sinto muito acolhida. Evidente que até virar chave, né, porque aquilo que você acabou de dizer, você num primeiro momento da sua vida, ao longo de quase 35 anos, que foi o que eu atuei como advogada, você está em busca de provas, você está em busca da defesa, você está em busca sempre munida de situações que nos fazem defender alguém ou os interesses de alguém. E como juíza não, né. Como juíza, você tem, na verdade, primeiro que eu acho que é um ato extremamente difícil, né, eu não acho que julgar seja algo fácil, mas você tem que ter um recolhimento, né, olhar de fato para as provas do processo, para que você pelo menos consiga dar ou apresentar como tutela jurisdicional algo muito mais justo para a sociedade, ou perto da justiça, né. Então, eu acho que
Só para concluir, fui muito bem acolhida, mas de fato em relação ao julgar, é um ato sublime, mas é um ato que por vezes eu acabo me recolhendo mesmo e analisando, até para que a gente tenha a intuição do justo, né, que todos nós temos. Ah, eu quero muito falar dessa intuição ou do conceito de justo. Só para finalizar esse assunto, eu pensei, porque eu lembrei agora, na época que a gente fez a reforma do judiciário, a emenda 45, houve a unificação dos tribunais. E o primeiro ano judiciário com a unificação teve que ser ali no Tribunal do Júri, porque não cabia. Agora toda vez é lá, ou ainda continua. Não me lembro, mas a primeira foi lá porque reuniram todos os de alçada, do Uhum, TAC e do TACRIM, uhum. e ali houve uma divisão clara. É, E ficava para cá os de alçada e os e menores. existia essa coisa. Eu acho que com o tempo essa cultura foi diminuindo, porque afinal de contas todos são. Desde sempre. Mas eu particularmente acho que o tribunal, é assim, pelo menos a sensação que eu tenho, né, como as coisas me tocam, eu considero todos os desembargadores, bem como os juízes também, porque nós temos os pinguins também, são pessoas incríveis, pessoas de sensibilidade e que, pelo menos na minha câmara, eu tenho observado que eles dão voz pelo fato de eu ter sido advogada, eles prestam atenção no que eu falo, às vezes, quando foge um pouco daquele talvez do cotidiano das decisões, Só né. para que o nosso telespectador ou telespectadora saiba, pinguim é o juiz que é convocado, é um juiz de primeira instância, ele é convocado a prestar um serviço no tribunal para desafogar o número de processos. Mas ele acaba recebendo um contingente a mais. Não, isso não é um pouco perigoso no sentido não de qualidade, porque o juiz certamente que for Sim. convocado é um juiz bom, mas assim, ele vem com aquele viés da primeira instância, não tão revisionista quanto uma corte deve ser? Sei que para você É comentar isso agora, você difícil, está chegando, mas aqui é podcast. não é nem o ponto nem é esse, eu até comentaria se eu tivesse tido a aferição Ninguém te disso. consultou ainda. Quem sabe um Não, dia não. você presida o tribunal e possa mudar isso. Nossa, seria eu nem tenho essa pretensão, imagina, quem sou eu? Mas enfim, tudo na vida tem seu momento e eu entendo que os pinguins, eles têm sim, relevância principalmente na câmara, né, porque por vezes desafoga muita coisa, porque nós não podemos ignorar a quantidade de processos que, demandam não somente a atenção, mas os votos. E não é realmente quem diz que juiz não trabalha, Não, trabalha. Tem nossa, muita gente vocacionada. Eu conheço juízes convocados que são ótimos, até com maravilhoso. votos melhores até dos desembargadores mesmo. Acontece. Eu só fiz essa pergunta por uma questão de organização da distribuição de justiça. Se, É, porque assim, às acaba sendo um vezes ônus, né. pode ser um juiz convocado que tem um viés um pouco mais de primeira instância e, por concepção, o tribunal é uma corte de revisão, É né? isso que eu ia dizer, É, realmente nós revisamos é. as decisões de primeira instância, Tem que ter um olhar né. bem Tem que ter um crítico, olhar crítico, principalmente em recursos como que apelação, depois da apelação você praticamente morre fica o mérito, fica, né? né. É. E aí depois vem a questão de revisão criminal, que também tem mil Recurso peculiaridades, especial recurso que o especial que não advogado. sobe. Não, e aí a gente chega lá no STJ, de princípio da dialeticidade. Aí morre o teu. Ah, que isso, gente? É muito juridiquês para negar um recurso. Analisa aí a Esse é o ofensa. problema, Você né. põe em letras garrafais aqui, ó. Ofensa à lei federal, artigo tal. Não apontou o artigo de lei. Você sabe o que eu tô falando, que você Sei. foi advogada. Aliás, Nossa, falando em advogados e advogadas, quanto tempo já deu? Não deu um ano ainda, né? não, 5 meses. 5 meses. O pessoal tá te procurando, os advogados, para Sim, despachar. E sim. você pretende, além dessa, você recebe pessoalmente, por vídeo, você pretende inovar alguma coisa nessa relação com os advogados? Eu tenho dias para despachar pelo telepresencial, né, eu marco, porque senão você não consegue administrar a quantidade de processos que você tem que analisar e Você consequentemente tem que votar. estudar.
tem que estudar, né. Você tem uma É, equipe, mas você tem que eu estudar. tenho, não, é evidente e só para finalizar essa parte, mas eu atendo também presencial. Hoje mesmo eu atendi 2 advogados que pediram para que fosse presencial. Então, quando existe esse pedido, eu acabo deferindo e faço total questão de atendê-los, né, inclusive faço com prazer. E em relação aos demais que não se opõem, que sem problema nenhum que o façam telepresencialmente, eu tenho datas, eu tenho feito muito às segundas-feiras. É porque tem eh gente do interior, né, tem muita gente de tem, outros lugares que é até melhor o é. exatamente, né, então, isso acaba facilitando a vida deles e a minha também, né, mas sem problema algum. Amanhã mesmo, fora das datas que eu determinei que eu vou despachar, um advogado está querendo despachar por conta de uma liminar, vou atendê-la também. É, Então, eu nunca deixo de atender um advogado, talvez por ter sido advogada, mas é. todos na minha câmara, olha, eu estaria sendo muito injusta se eu dissesse que não. Existe esse negócio, porque tem o pessoal reclama muito, aí eu quero entrar no teu conceito de justo, Hum, aplicação do justo. A gente aprende na faculdade que entre o uhum, justo e a lei, você fica com o justo. é. E no Brasil, recentemente, eu falo recentemente, está errado, já faz tempo que questões formais, questões de direito de defesa são solapados. Não é agora, é que agora está aparecendo mais. Ah, porque agora no 8 de janeiro. Não, mas já tinha problemas sérios de competência, questões formais. Então são questões que eu acho que o advogado tem um olhar, porque sempre buscou isso. Não é brincadeira uma questão de competência. Não. O pessoal fala, ah, é uma mera questão formal. Não é, é uma questão que envolve a tua vida. Então, dentro desse cipoal de decisões para chegar no justo, eu acho que existe uma lenda também, ou um caso concreto, em que o desembargador ou desembargadora foi pelo quinto, e aí fala, ah, ficou pior do que o juiz de carreira, não recebe advogado, tem um comportamento mais distante e tal. Obviamente a gente espera que não aconteça isso com você, Não, eu acho que a gente tem que ter mas muito existe isso, você já ouviu isso, né? ah, É, não vamos já. falar exatamente o Não, que mas é. eu não saberia te nominar, mas a É. gente escuta, principalmente na época da advocacia, né, a gente Mas escuta será que muito. também não tem um pouco de insatisfação? Porque o advogado vai virar a página, vai virar juiz, ele vai ter que contrariar pessoas. E talvez nessa contrariedade o conceito caia em termos de avaliação da conduta dele como Pode juiz. ser, Também tem isso, né. pode Então ser. fala do teu conceito de justo. Bom, eu me lembro, uma vez numa apresentação de mestrado, minto, de doutorado, a gente estava numa aula tratando justamente do justo por convenção e por natureza, né, que Goffredo Telle Júnior sempre falou muito bem sobre esse tema e eu acabei isso acabou marcando muito o meu conceito do que vem a ser justo, né. Então a gente se depara com o justo por natureza e o justo por convenção. A convenção é a lei, foi convencionado daquela maneira, que é desta maneira que nós devemos entender o direito, entender o justo por convenção, legal. E temos o justo por natureza. Então a questão de natureza quer dizer o quê? Que é justo por si, pela própria natureza, pela própria situação que aquele direito, que ainda que não seja um direito, formalista, né, ou seja, um direito, positivo, né, acaba sendo um direito efetivamente de natureza, porque intrinsecamente, essencialmente é naturalmente justo. E aí nós ficamos nesses 2 termos, né, ou seja, de um lado o justo por natureza e do outro o justo por convenção. E como advogado, obviamente, você tem muito mais, talvez, liberdade de avançar nessas questões. Mas, como juiz, nós temos uma situação que, principalmente quando se trata de um órgão de revisão, né, porque o tribunal é um órgão que revisa, como a gente já conversou aqui. Mas nesse momento da revisão, é muito difícil você dar uma decisão, aplicar, apresentar um voto, uma decisão
de maneira completamente aleatória, sem nenhuma justificativa, ainda que seja em razão de princípios, né, princípios constitucionais e de matéria constitucional. Mas não é o da dialeticidade não, né? Não, uma dialeticidade, essa Que esse questão princípio aí não, também é fácil colocar. não, é Não, eu nego porque ofendeu, não, não, é com difícil. todo o respeito ao Não, veja juiz que bem, usa o eu acho que princípio. todo juiz tem a liberdade de É, julgar da maneira, né, e a parte que não se sentir confortável, não se sentir satisfeita, pode recorrer, evidente, né. entendi. Agora Eu entendi teu ponto. Precisa ter base legal. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, doutora Carla Hall, e a gente volta. Eu quero esmiuçar um pouquinho mais essa questão da liberdade do julgador. uhum. Eu quero entrar de novo nesse ponto, mas a gente tem um tempinho e você não saia daí, a gente já volta. Atenção, jovem advocacia. Você que é recém-inscrito na OAB São Paulo ou já faz parte da Ordem Paulista. Chegou a segunda edição do Oficina da Advocacia, o projeto inovador que vai transformar o início da sua carreira e proporcionar insights valiosos para a advocacia mais experiente. Com aulas repaginadas e novos conteúdos, a OAB São Paulo está ao seu lado para te apoiar nessa jornada. Aprenda sobre o universo OAB São Paulo, sistema ordem, advocacia nos tribunais superiores, ética, marketing jurídico e muito mais. Aulas curtas e objetivas, de 25 a 30 minutos, para você se organizar e aproveitar ao máximo. A primeira edição contou com quase 40 mil inscritos. Com a segunda edição, a OAB São Paulo reafirma o compromisso de estar ao lado da jovem advocacia e de todos os profissionais do Estado. Acesse a área restrita do site da OAB São Paulo e não perca essa oportunidade. Oficina da Advocacia, o apoio que você precisa para começar com o pé direito. A oficina da OAB nasceu com o propósito de acolher você, jovem advogada, jovem advogado, que passou por muitos desafios para chegar até aqui. Para que você sinta e perceba que pertence, que tem um lugar na instituição. As aulas são de temas introdutórios, muitas vezes não abordados na faculdade de Direito. São uma ferramenta para estimular a busca aprofundada dos temas e incentivar a visão estratégica da sua carreira. Muito bem, voltamos a conversar com a desembargadora Carla Raal aqui no Pontos e Vistas. A gente estava falando no bloco anterior sobre liberdade. Você disse que o juiz não pode ter uma liberdade que seja desprovida de legalidade. Em apertada Não, o que síntese. eu quero dizer é que em relação ao meu pensamento, da maneira como eu enxergo, mas eu entendo que o juiz pode ter a Pode. liberdade que ele quiser, da maneira ele tem a discricionariedade. E se a parte entender que não está satisfeita, ela deve recorrer. É simples assim, né. Mas Porque às vezes não cabe recurso, né? Se for Tribunal Superior, por exemplo, não cabe mais. mas o certo mesmo é que o juiz deve ficar restrito, né, e completamente, amarrado em relação à lei, porque A lei o e aos e fatos, né? aos fatos, né, porque o julgador nada mais é do que um aplicador da lei, né. Eu sempre falava como advogada, e aqui eu entendo que talvez seja o caso ainda de colocar, eu sempre pensei comigo, né, que juiz não acha, né, juiz não tem que achar nada, juiz tem que aplicar a lei. Eu sempre porque eu já vi decisões, não em São Paulo, mas eu já advoguei fora de São Paulo, né, em outros estados, e às vezes as decisões e não é uma crítica também, eu tô apenas me deparando com uma situação que eu acabei de me lembrar. E que, a decisão vinha no sentido: "Eu acho que", Hum. e o "eu acho" acaba ficando muito amplo, Mas eu acho né. até nulidade, né? Dá Então, até dá nulidade. até nulidade. Mas esse não é o manual do, não digo manual oficial, mas o juiz primeiro ele não olha o contexto, busca a justiça e vai assim: "Ó, esse cara é culpado, essa mulher é inocente", e depois ele vai buscar a lei para aplicar? Ou como é que ele É a teoria mas aí se ele tridimensional não que a gente encontra a pode lei, falar ele tem que absolver. é,
É mais ou menos isso, a grosso modo. Exatamente. Na pior das hipóteses, e eu aplico muito a questão do indúbio pro réu, né, na Mas pior das hipóteses. não existe, não sei nos outros países, mas não existe no Brasil, isso já era no passado e continua, uma certa, uma certa tendência do judiciário relevar questões processuais em prol do direito material, dos fatos. Por exemplo, existe uma prova clara de culpa daquele determinado acusado ou acusada. Então, releva-se questões formais, sempre com pretextos dos mais variados e mirabolantes possíveis, para entregar uma justiça. Só que, ao fim e ao cabo, esse processo é anulado lá na frente e se entrega menos justiça ainda do que se o primeiro juiz falasse o seguinte: olha, eu já vi sentença assim, eu realmente acho que tem prova de culpa. Mas eu não vou condenar porque a lei tal aqui, esse réu aqui não foi julgado no lugar adequado, a perícia não foi, a prova não foi periciada. Não seria melhor que a gente respeitasse de verdade essas partes? Eu acho que aí a gente tem que fazer uma análise Caso a caso. caso a caso, e é evidente que no processo civil nós temos a verdade formal, né. Ah, isso eu já não entendo. Não, mas é um fato. E É? no processo penal, a verdade real. Então, talvez essa flexibilidade acaba sendo muito maior no processo penal, Sim, né, nas ações penais. Veja bem, eu estou dizendo em apenas de tese. maneira genérica, né, em tese. Eu procuro ser muito técnica, sempre, em todas as decisões, justamente para me pautar, né, no sentido de para que eu tenha amparo técnico jurídico, que eu acho que é o melhor a melhor das situações, eu acho que é essa. Agora, hã, nós temos a Você se questão das considera desculpa, você se te interromper, você se considera uma juíza legalista? eu me considero técnica, Técnica? né, se tecnicidade eu acho que tecnicidade entendo eu que é a parte da legalidade junto, em junção, conjugando-se com a questão também de todos os princípios e todas as Todo todo o ordenamento ordenamento que jurídico, porque cerca. não se conversa, né, Pois o é, mas às ordenamento vezes jurídico é um. a gente vê, eu recebi aqui o ministro Sebastião Reis, que é considerado um legalista, que sempre anula alguns processos. Às vezes eu penso que o judiciário como um todo fala: "Não, mas se você for dar tudo que tem um processo, nenhum vai sobreviver". Eu acho o contrário, eu acho que tem que criar um ambiente. Óbvio que falhas vão acontecer, são seres humanos, mas o mínimo para poder superar. Então, assim, um mínimo. Ah, aqui não foi mas isso aqui. Até porque, desembargadora, tem muito essa história hoje de não teve prejuízo para o É réu. isso que eu ia dizer. Mas toda hora não Não, tem não é prejuízo. para o réu, né, A para as defesa. partes, É, para para as defesa. partes. E há situações como essa, por exemplo, uma situação que eu estava aqui imaginando a respeito de uma nulidade, vamos falar de competência, né, incompetência de juízo. E todo o processo correu num juízo Específico. incompetente, Incompetente. incompetente. E aí, obviamente, foi transferido para a justiça adequada, porque acabou-se que um recurso Se entendeu se pela, entendeu pela pela incompetência. incompetência. Se você for analisar os fatos em si, eu entendo que, se há provas de crime, se nós temos uma pessoa que não é inocente, que é culpada, ou que todas as provas levam a entender isso, para que não se prejudique, seja a defesa, seja a acusação, porque nem sempre se trata de uma ação pública, e sim de uma ação privada. Então, há interesses, por exemplo, como crimes contra a honra, enfim, uma série de crimes que são extremamente relevantes, a meu ver, também. Então, o que acontece nessas situações? O artigo que diz que não será considerado nulo o processo em que não há prejuízo para as partes, a meu ver, muitas vezes cabe feito uma luva. Por quê? Porque se você anula tudo, vai começar absolutamente tudo novamente e vai gerar prescrição. É, mas aí, a gente está aqui num debate, é óbvio. Não, não, Essa foi a base, inclusive,
da reversão do caso do atual presidente, que Sim, só pôde ser candidato por conta de questão de sim. competência. Eu já penso que é uma questão de ordem pública tão fundamental, até porque a competência pode ter sido dirigida. Hum, O pessoal hoje critica muito a questão do 8 de janeiro, dos atos golpistas, porque está tudo sendo direcionado para o Supremo. Fora a mas questão da suspeição, tem a questão de competência. E nessa época do atual presidente que foi anulado, tudo ia para Curitiba também. sim. Então, fazia diferença se ia para Brasília, para São Paulo ou para Curitiba, entendeu? Então, para mim, é uma Mas eu acho base. que nesse caso, Não, no talvez. caso que você falou, talvez não. Não, não, no caso do presidente, eu não conheço os detalhes dos processos, mas pelo que eu tive de informação, os advogados, né, eles entravam com Desde o requerimento início. desde o início falando de incompetência de juízo, recorriam sobre isso. É diferente. Quando você tem uma ação que houve apenas um requerimento e aquilo foi negado em relação à incompetência de juízo e consequentemente não houve um recurso, eu Ah, tá. poderia entrar com mandado de segurança, por exemplo, entendendo Sim. que é incompetente o juízo e que, por favor, o tribunal corrija Ah, essa tá. Não, questão, aí né. é um pouco menos. Mas às vezes troca de advogado. É, E aquele advogado, pela inércia do colega, ou pela estratégia, também tem que respeitar, porque às vezes o sim, porque advogado isso é é delicado. muito delicado analisar isso. Fala assim, Inclusive o colega não fez o correto. Não, às é, vezes ele achou. difícil, Antigamente a gente ia para o júri direto, sim. até hoje, né? Uhum, Dependendo da prisão, da sim. preventiva. Então, é tudo muito delicado. É tudo muito Mas delicado e como o é caso a judiciário caso. tem a É, primazia de errar, né? Por último, no caso Supremo, a sim, gente tem, por isso que é tão importante a função de julgar. Eu acho maravilhosa, é assim, eu fico lindo. feliz que você esteja no tribunal para trazer esse arejamento. Você é a favor do quinto, assim, como expansão? Não tinha que ser um terço? Tem gente que é contra, Eu né? Tem sei. gente que fala, não, cada profissional na sua função. Mas O que que você acha? eu particularmente vejo da seguinte maneira, Porque as mulheres, desculpa, só para complementar, as mulheres ainda são minoria no tribunal, né? sim, sim. Mas eu vejo da seguinte maneira, eu sempre ouvi: "Não, porque tem que oxigenar os tribunais, né, que deve haver uma oxigenação". Eu não vejo dessa Tá levando maneira. oxigênio lá? É. Não, independentemente do conceito em si de oxigenação. Eu, na verdade, acho que é uma maneira de você levar ao tribunal, que é uma corte de revisão, uma corte que busca efetivamente revisar decisões de primeira instância, portanto é muito séria, né. Você, na verdade, leva para o tribunal diferentes visões de mundo, porque aquele que foi magistrado desde sempre, talvez não tenha tido contato com situações que o advogado teve. E também não tenha tido contato da mesma maneira que o Ministério Público. Então, não se trata de oxigenação, sob a minha ótica de enxergar essa E sim questão, de novas e sim de realidades. você ter diferentes visões de mundo, porque às vezes nem sempre é o que parece, né? Eu entrevistei aqui há pouco tempo o doutor Nalini, que hoje é secretário aqui da Sim, prefeitura, sempre foi maravilhoso. amigo da advocacia, foi um excelente desembargador Presidente e também. presidente do Tribunal de Justiça, hoje é membro da Academia Paulista de Letras. Ele compactuou comigo uma ideia que eu tenho faz tempo, de mudar um pouco o concurso público. Hum. Você acha que esse concurso não teria que ter alguma adaptação? Porque às vezes a pessoa tira 8, 9 e não teve essa vivência, ou não tem a vocação de conversar com as pessoas. De repente pega um que tirou lá um 7,5, que não é completamente inepto em questões Uhum. legais, mas ele tem um perfil mais assim desafiador, ele não é tão suscetível a uma briga, ele é sabe aquela pessoa que tem o perfil? Hum. Claro, tem ótimos juízes que passam nesse crivo do É, concurso, mas a gente poderia aprimorar um pouco a parte de RH, né, buscar gente mais o RH do concurso do público. concurso. É difícil opinar, mas até porque eu não conheço as É, entranhas, você não né. participou, né. Mas assim, mas de qualquer maneira,
sempre que é possível, né, eu acho que o julgador, por isso que não que eu seja contra, mas talvez eu tenha ressalvas quando o magistrado é muito jovem, né. Não se trata de ser contra e nem de entender ser ele incapaz, não é nada disso, É pela experiência de vida. pela experiência de Às vezes vida, você passa né. estudando a vida toda, Pois não é, namora, pois é. não passeia, aí vai aí E vai tem julgar, entra não, é. mas não é todo, não são Não, todos, não, mas não, é isso que eu eu tô acho que tinha que ter uma dizendo. mescla. Tinha que ter uma Além de tirar nota boa, você tinha que buscar alguém mais vocacionado para influenciar digamos, a cultura. uhum, Porque ele vai pegando experiência de acordo com a carreira, mas aí já é juiz, né. E juiz tem exatamente. muito poder, é uma caneta Tem, de um juiz. é. Uma vez eu Muda a fui vida de uma pessoa de maneira você sabe, absurda. Carla, uma vez a OAB me designou para fazer parte de uma banca Hum. de magistrados, acho que era federal. Eu era suplente, aí o advogado ficou doente, eu fui. Aí minhas perguntas eram tudo da vida. Aí os desembargadores me olhando ali: "O que esse cara tá perguntando aqui sobre a vizinho?" Aí não me chamaram mais. Nunca mais me chamaram. Esse Porque advogado você veio não seguiu a perguntar. lei, Não, né. nem eu já vou É. perguntar. Escuta, o artigo combinado 193 com a. Isso ele já imagina se que já saiba, e os outros iam fazer essas perguntas. Eu fiquei no plano psicológico, né? É por isso que eu acho que tem que ter essa mudança. É difícil, no meu caso, opinar, porque você deve ter tido muito mais Não, experiência. não, eu só tive essa experiência e É, nunca mais fui é, chamado. Eu acho que é. não gostaram da minha participação. Bom, Tribunal de Justiça é o maior tribunal do mundo. Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista e tem uma carga de trabalho desafiadora. Isso é verdade. A gente tem uma postura muito crítica, às vezes, ao judiciário, mas realmente tem muito processo. Eu acho que está melhor organizado. Eu sinto que as pautas estão mais rápidas, né, de um modo geral. Uhum. Eh, e esse enfrentamento você vai ter que dar conta. Você ficou com um acervo muito pesado? Como é que tá? É, justamente por eu optar pela Câmara Criminal, que aliás é uma sorte, porque raramente tem cadeiras Vaga. vagas, né. Realmente havia um acervo muito grande, mas eu achei melhor assumir dentro da minha área do que simplesmente ir para o privado, que deve ter seus acervos também, acho que todas as cadeiras hoje têm acervo, porque é humanamente Você impossível. pegou muito acervo, muito grande? Peguei, quando eu optei pela cadeira, sim, eram mais de 1000 processos, porque o desembargador que me precedeu acabou adoecendo e consequentemente Ficou parado porque uma toda parte. semana tem distribuição, né, Sergipe, É. toda semana, né, às vezes vem lá, vai haver uma distribuição de, sei lá, 36 processos. Só que não são 36 somente, vem os preventos, vem os que voltam da procuradoria Tem com o os habeas parecer, corpus. tem os habeas corpus, as liminares dos habeas corpus, então é um volume realmente considerável. Então eu acabei assumindo, mas por sorte, o pinguim da minha câmara, o Namba, que tá pra desembargar já, excelente juiz, fez parte do acervo, né, autorizado efetivamente Gostei do pelo termo, está para desembargar. está para Está para virar desembargar, está desembargador. para virar É. desembargador e deve estar acontecendo Sim. até Na sei lá carreira na mesmo, né? Na carreira. carreira, É, é. magistrado de carreira. E o presidente da seção criminal, realmente designou o Adalberto Camargo, designou para que ele pudesse ajudar nesse acervo, porque, imagina, eu vindo da advocacia, apesar de que ele faz isso com todos os magistrados que chegam e se deparam com um acervo grande. Então, o que eu quero te dizer é: ouve o acervo, tem a distribuição semanal, junta tudo, mas graças a Deus, com a ajuda do presidente designando um pinguim, agora tem um outro pinguim, tá indo bem. Tá Então feliz. de 1000 hoje eu tenho cerca de 300 e poucos processos. Tá se realizando? Estou muito feliz, Isso é bom. muito feliz. Eu acho que pra É gente encerrar, diferente, tá, é muito diferente, mas eu estou bastante sente feliz. saudades da advocacia já? Não deu tempo ainda. Ainda não. Não A deu, né? ainda não é que na verdade você não se afasta da advocacia, né. É impossível, porque você está sempre vendo tudo, né, mas
A visão deve ser outra, né, deve ser de fato imparcial. Muito bem. Conversamos com a doutora Carla Raal, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui no Pontos e Vistas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.